Boa tarde, gente. Uniswan, muito obrigada. Queria começar perguntando para vocês por que o sucesso da gestão feminina ainda é tratado como fenômeno? Por que quando a gente tem uma mulher no lugar de protagonismo de gestão, ela ainda é tratada como extraordinária? E por que quando essa mulher ocupa esse lugar, seja na sua própria empresa, no seu negócio que ela empreendeu ou numa empresa da qual ela é funcionária, ela é geralmente a única. Única não faz voz. Por que isso ainda acontece, mesmo depois de tanto a gente falar e batalhar pelo empoderamento feminino? Bom, eu queria dizer para vocês que, além de atriz e autora, vocês já devem ter visto alguma coisa que eu fiz ao longo dos meus 25 anos de carreira. Eu também sou gestora da minha própria caminhada, dona das minhas escolhas, e também, recentemente, me tornei empreendedora social. Como isso aconteceu? Eu tive um convite de uma grande revista feminina para escrever uma coluna, a qual eu dei o nome de Dona de Si. Por quê? Porque eu queria dividir com as leitoras, se eu tivesse, todas as minhas dores como empreendedora de mim mesma. Estava aqui, entalado, engasgado. E eu comecei a escrever sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Protagonismo, ser a única, sempre como escritora eu era a única das equipes. E aí, para minha surpresa, eu estava sendo lida. E eu estava sendo lida por muita gente. E eu botava meu e-mail e começaram a se comunicar comigo. E começaram a contar para mim também das suas dores, que eram as mesmas. Bom, a grande dor feminina no mundo do empreendedorismo é a quebra do fluxo de negócios. Sabe por quê? Eu fui atrás das estatísticas. Então. Desculpe, mas a taxa de empreendedorismo inicial das mulheres no Brasil hoje é de 53% e dos homens 49%. Então, nós temos muita coragem para começar. Essa estatística é um grande espelho. Agora, quando eu fui atrás desse espelho dos números, eu descobri que na taxa de empreendedorismo estabelecido, que são as empresas que têm mais de 3 anos de funcionamento, 58% são homens, os gestores, e 42% são mulheres. E isso realmente bateu com tudo que eu estava recebendo das minhas leitoras, com a estatística. Comecei a pesquisar as causas disso acontecer, com as minhas leitoras também. Primeira causa, conhecimento? Não, já que 27% das mulheres, 27% de toda a formação superior no Brasil é de homens e 34% é de mulheres. Lucratividade? Também não. Porque negócios com gestão feminina estavam lucrando de 5% a 20% a mais, segundo a OIT. Bom, então tinha alguma razão que eu não encontrava nas pesquisas, mas que eu queria encontrar no tete-a-tete com as minhas leitoras. E foi isso que aconteceu. A razão maior para essa quebra de fluxo de negócios femininos não é a falta de apoio familiar. É a falta de apoio do mercado. Adoro esse. É isso mesmo. O que acontece? Nós já não estamos inseridas na sociedade, empoderadas. O que acontece com essa falta de apoio? Como ela se revela? Bom, primeiro, opressão diária. Opressão é um olhar, opressão é o abraço. Sabe aquele abraço que passa a mão nas nossas costas assim? Isso é uma opressão. E isso vem da cultura machista. O cara que está fazendo, às vezes, ele nem está ligado nisso. Ou aquele abraço que pega bem na cintura da mulher que está indo para fechar um negócio. Você já começa a reunião acabada. Você demora 10 minutos só para se reconectar com o seu poder. Não é assim? Bom, a falta de financiamento do viés inconsciente misógino, que é quando duvidam da capacidade da entrega de uma mulher. E isso é inconsciente. Eu não estou aqui apontando o dedo para os homens. Eu estou aqui colocando uma questão cultural, que a gente precisa ficar atenta. Bom, o que isso acaba gerando nas mulheres? Isso gera descrença em si mesma.
Isso gera esgotamento das suas forças, porque a gente só lida com as nossas forças e acaba quebrando. Gera também uma falta de conforto no lugar do sucesso, uma submissão, mesmo quando a gente é chefe, às vezes a gente tem que se tomar de uma outra personalidade para poder ser ouvida. E uma falta de referência feminina em lugares de poder. Porque, como eu comecei, nós somos sempre únicas, extraordinárias, fenomenais. Não é normal a mulher nesse lugar. Bom, essa consequência é terrível e ela, na verdade, vem mostrar para a gente que está acontecendo um problema grave dentro do empoderamento feminino e que nós, mulheres, precisamos resolver. E, para resolver, a gente precisa estar consciente dele. O problema é a nossa sobrecarga. O problema da falta de apoio é que a gente precisa fazer tudo. O problema disso é a síndrome do eu aguento. É que ser guerreira virou elogio, e não é. Ser guerreira faz a gente cansar da nossa própria força. E nós estamos quebrando. E isso está gerando uma solidão nas gestoras femininas no Brasil. Como é que eu poderia comunicar esse protagonismo instável para as minhas leitoras? Como eu conseguiria abordar esse assunto sem ser crítica com mulheres formadas, sem ser arrogante com mulheres que estão batalhando diariamente, assim como eu? Então, dentro da minha pesquisa, eu juntei uma pesquisa com as minhas leitoras, um enneagrama do Sebrae, e a minha expertise com dramaturgia, e construí 5 personagens femininas, gestoras, que mais aparecem para a gente como sofrendo da sobrecarga. A primeira delas é a gestora cansada. A gestora cansada, realmente, ela esquece de si. Vocês estão rindo baixo, né? Isso eu estou amando, vocês estão rindo baixo. A grande força da gestora cansada é que ela é muito responsável. Então, coitada, ela diz sim para as coisas, para os outros, diz não para ela mesma, claro, e ela nunca controla o seu tempo. E o que eu comecei a desenvolver para as minhas leitoras? Como é que a gente pode deixar de ser uma gestora cansada e exausta e ser uma gestora dona de si? O que é ser dona de si? Uma dona de si não carrega o mundo nas costas. Uma dona de si está inteira, nela mesma. Uma dona de si é tão generosa com ela mesma que ela tem consciência exata das suas forças, das suas fraquezas. Ela caminha comprometida com o seu propósito e alinhada com o seu sonho de menina. Ela não esquece de quem ela é. Então, aplicando a gestora dona de si na gestora cansada, ela se torna uma gestora dona do seu tempo. A gestora competitiva, por exemplo, que foi outra também que apareceu demais, foi muito bom mapear essas 5 mulheres. A fragilidade é que ela se compara o tempo inteiro com a outra coleguinha que está do lado. Sabe aquela que tem ímpeto de correr, mas ela está sempre olhando para o lado e ela acaba dando com a cara na parede? É isso que acontece. Ela tem uma força imensa que é coragem. Ela vai. Mas o que acaba acontecendo? Ela começa a ter várias inimigas, porque ela é muito competitiva. E isso é um problema histórico que a gente precisa quebrar, porque a gente não está mais no baile competindo pelo príncipe. A gente está fazendo negócio, a gente está fazendo dinheiro. Essa mulher, quando proativa, era vila uma gestora inclusiva, que trabalha com aquela colega que poderia ser sua grande inimiga. Ou, às vezes, ela até transforma uma inimiga numa grande parceira. Sim, porque a gestora competitiva, depois que ela vira dona de si, ela não precisa mais ter amiguinha. Amigas, a gente já tem. A gestora ressentida é muito talentosa, mas ela precisa de reconhecimento. Essa é a sua grande fragilidade. Qual é a sua grande força? O seu talento. Ela é muito talentosa no que ela faz. E quando ela entende a sua força e a sua fraqueza e o cenário que eu estou colocando aqui para vocês, ela passa a ser uma gestora consciente do seu impacto no mundo. E aí ninguém mais segura essa mulher. A gestora invisível, essa é maravilhosa. Essa é geralmente aquela nossa colega que fica assim no fundo da sala, atrás do computador, mas ela sabe todo mundo, a hora que todo mundo toma um remédio, ela sabe. Tem várias, né? Bom, a grande fragilidade dessa gestora é o medo da rejeição. Por isso ela se toca num lugar da sala para que ninguém veja. E qual é a sua grande força? Ela é a maravilhosa do planejamento e você pode confiar nela totalmente. Eu amo quando começa a ter reconhecimentos. Bom,
que acontece com essa gestora quando ela se assume dona de si, dona da sua fragilidade? Porque não adianta mais, a gente já é dona da nossa força, mas a gente está quebrando com ela. Não é só força de vontade que vai fazer a gente dona de si. É boa vontade do mercado. E, para isso, a gente precisa conhecer a nossa fragilidade. Essa mulher, quando dona de si, ela é absolutamente inclusiva na sua equipe. Ela pode até continuar com a mesinha dela lá, mas ela vai ter uma mesa no meio, redonda, para reunião. Né? Ai, que maravilhosa. É isso que eu começo a ouvir sempre. É muito bom. Obrigada. Bom, depois da gestora invisível vem a gestora ansiosa. Olá, tudo bem, gestora ansiosa. A grande fragilidade é ela não diz não para nada. A pessoa do sim para tudo, menos para ela. E qual é a grande força? Ela é muito correta. Então, ela fica que nem uma louca para entregar tudo que ela prometeu e ela não consegue. E ela fica doente. Essa mulher, a gente sempre tem alguma coisa. Ela sempre quebrou um pé, tá com uma botinha, mas ela faz coisas que ninguém faz com a tal botinha, enfim. Quando essa mulher se... Não é? Total. Sou eu também, gata. Quando essa mulher resolve que ela vai entender essa fragilidade, falar assim, não, peraí, eu preciso dizer sim para mim, ela se torna uma mulher que consegue fazer as coisas na agilidade, no seu tempo. Tudo tem um momento certo. Bom, o que acontece? Quando eu mapeei tudo isso, é claro que ninguém passa por isso assim e fica normal depois, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou diante de uma coisa aqui que eu nem sabia, eu só queria escrever uma coluna. Mas me veio um sentido de eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar de acreditar só que a minha vida vai ser pautada e gerada pelo meu brilho. Eu preciso que outras mulheres brilhem. Então, por isso, um dia eu acordei de madrugada e tive a ideia do Instituto Dona de Si. E eu tinha uma coleção de bolsas de marca, que era com que uma mulher ansiosa consegue comprar rápido. Isso endivida, óbvio. Bom, mas eu vendi essas bolsas e eu tive um primeiro investimento, já que o sonho era meu, deixa eu investir no meu próprio sonho primeiro, de fazer um Instituto Dona de Si, de montar o quê? O que eu precisava montar? O que faltava para as mulheres gestoras ao meu redor e minhas leitoras? Acolhimento, escuta ativa, repartidores. Só isso aqui. É eu falando aqui, outra falando ali, a outra que conta um caso aqui, a gente já sai mais forte. A fragilidade com escoamento, um autoconhecimento real do que acontece com as mulheres, porque a solidão faz a gente achar que o problema é só nosso. Bom, isso gerou um impacto não só na minha vida, mas na vida de milhares de mulheres, de quebra do teto de cristal, sim, de aceleração de talentos, porque eu falo aceleração e não capacitação, porque a gente já estuda demais. Hoje, eu queria dizer para vocês que o projeto Dona de Si, como um todo, já impactou mais de 500 mil mulheres. E a gente está no nosso 3º ano, ou seja, vamos que vamos, né? Eu queria dizer para vocês que quando uma mulher age como gestora dona de si, ela interrompe ciclos de crenças opressoras. Quando uma mulher age como gestora dona de si, ela está consciente das suas fragilidades e das suas forças. E quando uma mulher age como gestora dona de si, ela sabe que ela jamais estará sozinha. Estamos juntas. Obrigada.